E se a gente pensasse na psicose não só como algo distante, sabe? Mas como, sei lá, uma parte potencial da mente de todo mundo? Essa é uma ótima provocação para começar. Hoje a gente vai explorar justamente um conceito bem desafiador do Wilfred Bion, a personalidade psicótica. E aqui, olha, é crucial já fazer uma distinção logo de cara. Qual seria? Não estamos falando do diagnóstico psiquiátrico, da psicose como doença mental classificada, entende? Ah, certo. Para Bion, essa personalidade psicótica é mais um modo de funcionamento mental, algo que coexiste em todos nós, com a nossa parte, digamos, não psicótica. Então, tipo, todo mundo teria essas duas partes? Exato, e a predominância de uma sobre a outra é que definiria, aí sim, o quadro clínico. Entendi. Então, o Bion, ele partiu da clínica dele, né? Mesmo com pacientes em análise, ele usou conceitos da Melanie Klein, tipo posições, inveja, cisão, para descrever essa dinâmica que seria universal de certa forma. Precisamente. Ele bebeu muito na fonte kleiniana, mas deu o toque dele. E a nossa conversa hoje é justamente para tentar entender melhor as características, os mecanismos dessa parte psicótica. O que o Bion viu ali. Ok, vamos lá então. Um ponto que parece central é uma intolerância muito forte à frustração, né? Que vira quase um ódio violento da realidade. É isso mesmo? Realidade interna, externa? Esse é um ponto-chave, sim. Um ódio tão intenso que se volta contra a própria realidade e, mais ainda, contra o que nos conecta a ela. Nossa. E isso chega a afetar a nossa capacidade de perceber o mundo, os sentidos. Exatamente. O ódio se estende aos sentidos, as partes da nossa mente que percebem e entram em contato com a realidade. E aí entra um mecanismo fundamental que ele descreveu, a identificação projetiva patológica. Patológica. Diferente da identificação projetiva que a Klein já falava. Isso. É uma versão, digamos, muito mais extrema e violenta da ideia kleiniana. E o que faz dela patológica. Não é só, tipo, colocar um sentimento ruim no outro. A diferença é brutal, tá? Não é só projetar para, talvez, comunicar um sofrimento que não se dá conta, é outra coisa. O que seria, então? É mais como fragmentar partes de si mesmo, do próprio ego, em partículas minúsculas, sabe? E aí evacuar isso violentamente para dentro do objeto do outro. Pra dentro, como assim? O objetivo não é comunicar, é atacar. É controlar o objeto por dentro. É se livrar da percepção da realidade e da própria dor. É um ataque, entende? E isso, claro, danifica profundamente a capacidade de perceber, de pensar, de aprender com a experiência. Caramba. Então essa evacuação violenta de pedacinhos da mente, isso leva ao que o Bion chamou de objetos bizarros. Que nome? Exato. O nome já diz muito, né? São formações muito estranhas. Pensa assim, fragmentos do ego, do superego, misturados com pedaços da realidade externa. Tudo expelido junto, violentamente. E o que acontece com esses objetos? Eles penetram e meio que engolfam os objetos reais. E o resultado é que tanto o fragmento projetado quanto o objeto real perdem vitalidade, perdem significado. Viram? Coisas em si. Não servem mais para pensar, para simbolizar, são como entulhos psíquicos, sabe? Que imagem forte. E essa ideia de fragmentar tudo, de atacar, isso se conecta com outro conceito dele, o ataque ao elo, a dificuldade de ligar as coisas. Totalmente conectado. Uma coisa leva a outra. Esse modo de funcionar psicótico, ele ataca ativamente as conexões, os elos, Que tipo de elos? todos. O elo entre dois pensamentos, por exemplo. O elo emocional básico entre o bebê e a mãe, ou entre o paciente e o analista. O elo entre perceber algo e tomar consciência daquilo. E qual o objetivo desse ataque? O propósito inconsciente é impedir a síntese. Impedir que as coisas se juntem para criar significado. É como se buscasse a esterilidade, a não criação. Isso aparece muito na linguagem, por exemplo. Como assim? A pessoa pode até falar, mas as palavras perdem a função de símbolo, de comunicação real. Elas ficam só aglomeradas, jogadas umas do lado das outras, sem formar um sentido genuíno. Nossa. E tem também aquela tríade que ele menciona, né?
Arrogância, curiosidade e estupidez, ligadas a um tipo de superego bem primitivo. Isso. Bion descreve um superego muito arcaico que surge dessa fragmentação toda. Um superego que, na verdade, se opõe ao desenvolvimento, ao aprendizado com a experiência. Mas não é um superego moral, tipo certo e errado. Não no sentido usual. A moralidade dele é baseada numa superioridade onipotente e destrutiva. Não tem a ver com a realidade, com o bem e o mal como a gente entende. E aí, a arrogância. Aquela curiosidade que não quer saber, mas invadir. E a estupidez, como uma defesa contra o pensar. Tudo isso sinaliza esse funcionamento. Pesado. Isso tudo parece caminhar para um ponto de crise, né? É aí que entra a tal da mudança catastrófica. Exatamente. Para Bion, essa mudança é um evento que pode ser inevitável no processo de crescimento, mas é especialmente marcante na análise de pessoas onde essa parte psicótica é muito dominante. E a catastrófica por quê? Pela intensidade. Pela intensidade e pela natureza dela. É uma ruptura violenta da ordem que existia antes, mesmo que fosse uma ordem defensiva e precária. Desperta sentimentos de desastre iminente, de caos. É um momento em que as defesas não aguentam mais. Isso, as defesas ruem. E essa turbulência interna é tão grande que às vezes ela não fica só na sessão de análise. Ela pode transbordar para a vida real. Como assim transbordar? Pode se manifestar em atos, em crises, que exigem intervenção da família, às vezes até hospitalização. É como se o mundo interno em colapso invadisse a realidade externa de forma muito concreta. Uau! Bom, então tentando juntar as peças. A gente tem essa parte psicótica, que pode existir em todos nós, movida por um ódio à realidade. Isso. Que fragmenta a mente, ataca as conexões, cria esses objetos bizarros lá dentro. Exato. E que pode culminar numa crise intensa, essa mudança catastrófica. O que a gente faz com isso tudo? Qual o sentido disso? Olha, o sentido é, primeiro, reconhecer essa força, essa dinâmica destrutiva e os mecanismos dela. E o desafio, principalmente na clínica, como o Bion via, é conseguir manter uma perspectiva analítica, sabe? Manter a capacidade de pensar apesar dessa turbulência toda. Seria como oferecer um espaço para tudo isso. É tentar oferecer o que ele chamava de continente. Uma capacidade de receber esses conteúdos evacuados, fragmentados, confusos, sem ser destruído por eles. E ter esperança, né, de que, com o tempo, nesse espaço, talvez novos elos possam começar a se formar. Que a destruição possa, quem sabe, se transformar em algo novo, um crescimento, em significado. É um trabalho árduo, imagino. Muito. Exige muito do analista. Fica então uma reflexão pra gente, né? E se a nossa capacidade de construir sentido, de ter relações verdadeiras, depender justamente de como a gente lida, integra ou pelo menos confronta essa nossa parte mais sombria que o Bion descreveu. Essa força que às vezes parece preferir a ruína em vez do vínculo. É uma pergunta fundamental, sem dúvida. Para a clínica e para a vida.